um software genericamente, eu preciso que ele seja adequado para um público específico, usuário dele. Agora, se eu estou fazendo um software educacional, ele tem camadas. Ele tem que ser autorizado pelo gestor da escola, eventualmente pelo gestor da Secretaria Municipal ou alguma outra instância. Ele precisa ser aceito e adotado pelo professor ou pela professora, para que ele seja utilizado em sala de aula, aí sim com o público-alvo dele, que na maioria dos casos vai ser um aluno. Uma sala de alunos. Então, eu posso desenvolver aplicativos que são voltados a professores? Posso. Posso desenvolver aplicativos voltados a gestores? Posso. Naquela visão geral que a gente tem de aplicativo educacional, é aquilo que contribui para o sistema educacional? Posso. Agora, reparem que a gente vai ter, além do nosso público-alvo direto, instâncias necessárias para autorização, aquisição e acompanhamento do uso desse software educacional. E hoje a gente vai falar de dois conceitos que eu acho extremamente importantes e relevantes, que eu trabalhei lá desde o mestrado, lá em 2004, 2005, e que são gamificação e jogos sérios. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a indústria dos games. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de aplicativo educacional, a gente vai encontrar muita coisa que é simplesmente aplicativo, mas a maior parte das coisas que a gente vai achar é jogo, é game. Por que isso? Porque o nosso público-alvo, público final, o aluno, ele está numa faixa etária de brincadeira, de diversão, de cores, de interação, de imersão. Então ele está numa faixa etária que ele gosta muito dos jogos. E os jogos são alguma coisa originalmente proposta para divertir, que vira uma indústria gigantesca e que, por causa da adesão desse público, começa a ter um uso educacional, educativo muito mais incisivo, muito mais importante. Então, Daniel, hoje você tem muito mais gente, muito mais faixa etária que joga? Sim. Antigamente não era desse jeito. Antigamente se tinha muito preconceito com os jogos. Hoje em dia você vai ter pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Até pouco tempo atrás, alguns jogos determinavam que os jogadores só poderiam jogar até 25 anos, profissionalmente, porque senão eles estariam velhos para jogar. O que é uma doideira, porque se a gente olha pela parte de educação física e de performance, diz que atletas têm seu ápice aos 27, 28 anos. E como é que um jogo o atleta vai parar com 24, 25 anos? Ele está, entre aspas, velho para jogar. Porque ele começou muito cedo, porque ele tem excesso de atividades repetitivas, porque ele tem muita lesão e muito problema, e alguns problemas extremamente complicados de resolver. Em geral, lesão na mão, porque esses jogos, na maioria dos casos, é com joystick. Então, a gente vai falar do lado excepcional dos jogos, do lado um pouco mais complicado dos jogos, mas a gente precisa falar de desdobramento que o jogo tem, porque o jogo, ele tudo bem, ele pode nascer como uma diversão, mas ele também tem uma linha de nascimento que é de treinamento, capacitação, reforço. Então, quando a gente fala de gamificação, não é o uso de um jogo numa sala de aula. Não é o uso de um jogo numa atividade de dinâmica. É você olhar para o jogo
identificar algumas características que tem nesse jogo que são interessantes para o contexto que você quer. E aí você criteriosamente escolhe características desse jogo e adapta para a sua realidade. Posso gamificar usando o jogo? Pode também. Mas o gamificar na origem é criar uma dinâmica com, por exemplo, mecânicas, estéticas, pensamentos baseados em games, para conseguir chegar e tirar proveito das características do jogo, que são envolver as pessoas que estão participando, motivar, promover aprendizagem e solução de problema. Então, assim, de um lado, os jogos fazem um sucesso danado, de outro lado, alguns jogos são adequados educacionalmente ou não. E aí uma das alternativas que o pessoal viu é, por exemplo, eu não tenho na minha escola dinheiro para comprar um console, mas eu consigo adaptar as dinâmicas do jogo que eu vi naquele console para minha sala de aula, para minha empresa, para o meu grupo de trabalho. E aí você começa a ter atividades de gamificação que vão explorar as partes técnicas dos jogos para tirar proveito do resultado que ele proporciona. Conseguiram entender qual é a ideia? E aí, assim, uma das atividades que eu vou pedir para fazerem é pesquisar artigos que abordam gamificação e ver qual o posicionamento que esses artigos tomam. Porque muita gente vai traduzir gamification como uso de game, o que não é verdade. Se eu chamar vocês para jogar dama, a gente está jogando, a gente não está gamificando. Agora, se eu crio um ambiente, igual eu já fiz, por exemplo, no próprio Infis, onde a gente tem 2 grupos de alunos, 3 quebra-cabeças para serem montados, tarefas associadas à montagem desses quebra-cabeças, recompensa para quem montar primeiro, regras de intervalo, regras de colaboração. Ou seja, eu estou no nível 2. Eu estou gamificando uma atividade de montagem de quebra-cabeça, que é um jogo. Não é chegar para vocês e falar, olha, agora a gente vai montar quebra-cabeça. Não é isso. É gamificar a atividade. Ou seja, eu posso pegar um quebra-cabeça, projetar aqui na tela agora e dizer, olha, agora a gente vai ter uma dinâmica colaborativa de montagem. Quem colocar a última peça recebe 1/10. Ou não precisa vir na aula semana que vem. Ou tem meio ponto extra. Ou vai ter 10 minutos mais de tempo para fazer o projeto. Vai ter uma semana a mais para entregar o projeto. E aí a gente começa a fazer a montagem e vocês, cada um, vão estabelecer prioridades e estratégias para vocês alcançarem a recompensa que foi estabelecida. Então a gente vai jogar uma atividade gamificada, porque tem uma segunda camada que diz mecânicas, regras e características dos jogos. Ok? Quais são os elementos dos jogos que podem ser utilizados na gamificação? Vários, muitos. Um deles é personificação. Eu posso, por exemplo, criar personagens ou associar cores e objetos a cada um dos grupos ou cada um dos jogadores. Isso vai desde a caracterização completa
até, por exemplo, as gincanas que tem um grupo verde, um grupo vermelho, um grupo amarelo, um grupo azul, um representante que vem ao centro para poder participar da dinâmica, uma sequência de regras, objetivos claramente definidos, estabelecidos. Então, vejam, lá no projeto de vocês, o que vocês vão precisar fazer? Eu já recomendo, tirem o print dessa imagem. Você vai personificar o usuário? Você vai ter um personagem representando ele? Quais são as regras? Quais são os objetivos? Vai ter pontuação? Vai ter ranking? Você vai dar 2 pontos para uma atividade, vai dar 5 pontos para outro. Como que você vai estabelecer que uma atividade vale 2 pontos e outra vale 5? Qual vai ser a recompensa que você vai dar? Recompensa vai ser receber um bonequinho, receber uma etiqueta para colocar na camisa, se é presencial. Vai ser desbloquear uma skin, desbloquear um novo mapa. Qual que é a recompensa? Você vai bloquear até o usuário chegar e pegar a chave e abrir a porta? Como é que você vai adaptar isso para o dia a dia? Reparem, gamificação é um monte de coisa que a gente está cansado de ver na escola. A gente já passou por isso nas nossas aulas. Lá no ensino fundamental. Agora, esse nome gamificação ele é mais recente. Porque ele está tratando diretamente da adaptação de características dos games para uma outra atividade. Um número cada vez maior de estudos sugere que os jogos eletrônicos desenvolvem criatividade, tomada de decisão e percepção. Por isso, o apoio e a abordagem educacional dos jogos para tentar tirar proveito daquilo que ele faz de bom para a sala de aula. Se eu gamificar, o aluno aprende melhor? Aprende. A minha obrigação não é ensinar e favorecer a aprendizagem? Dar meios para que o meu aluno aprenda melhor? Então, se eu tenho uma técnica que contribui, eu posso usar ela de vez em quando para contribuir para o aprendizado adequado dos meus alunos. Ok? Brincando, a criança aprende. Por exemplo, aprende a organizar seu pensamento, a ter mais atenção e concentração, a raciocinar de forma lógica, novos vocabulários. Quantas vezes você não está jogando alguma coisa que tem lá uma música em inglês ou tem uma fala em inglês e você não aprende um monte de coisas em inglês por causa do jogo? Agora, é claro, tomem muito cuidado, porque a gente está passando agora por um movimento, que é um movimento extremamente perigoso, na minha opinião, que é o movimento de conjugação de palavras estrangeiras em português. Por exemplo, brigar para algumas comunidades de jogos não é mais brigar, é fightar. Então, tomem cuidado, porque a gente está nesse momento de inclusão de um monte de termos de game, de jogo, no nosso vocabulário. Isso vai dificultando muito o aprendizado, o acompanhamento do ensino, porque daqui a pouco ou vão incorporar o fightar na língua portuguesa, ou vão ter que lidar com uma parte da população falando fightar. E não só fightar, tá? Tem um monte de outros termos. Frisar, puxar a wave. Tá? Tem um monte de termos que está sendo aportuguesado. E não é puxar no sentido de puxar, tá? É ao contrário.
aprende novas histórias e aprimora seu repertório, aprende a respeitar os outros e a si mesmo ou a si mesma, aprende a cooperar, ser generoso e dividir quando necessário. Claro, a gente não está falando de todos os jogos, tá? Tem jogo que vai ter determinadas características, outro que vai ter outras características. Aprende a lidar com frustrações. Aprende a ganhar e perder. Aprende a expressar seus sentimentos e suas emoções. Nem tanto, dependendo do jogo, tá? Porque certamente vocês conhecem muita gente que acaba ficando muito mais introspectivo porque lida com muitos amigos, muitos colegas via interface, via tela, via jogo, mas acaba não lidando com isso no dia a dia, e aí tem a dificuldade de relacionamento. Aprende a representar o modo como está enxergando o mundo, nem sempre, depende muito da faixa etária. Aprende a dar sentido e significado ao que está vivenciando no mundo. Reparem, isso aqui a gente está falando de jogos lúdicos aplicados à criança. Eu trouxe isso aqui exatamente para a gente ter esse paralelo e esse ponto de vista de cada jogo é adequado para uma faixa etária, cada jogo é adequado para algumas funções e alguns resultados que podem ser interessantes. Aprende a imaginar coisas novas, aprende a fantasiar e a ter mais criatividade. Aprende a conhecer e cuidar do seu corpo, conhecer os limites e potencialidades do corpo. A gente conhece várias experiências que não são isso aqui. Inclusive de abuso de jogos e tipos de comportamento que são demonstrados. E tem toda uma discussão. Será que é o jogo que interfere nesse comportamento ou será que esse comportamento está na pessoa e o jogo só fez manifestar esse comportamento? Tipo, por exemplo, ataque no cinema, ataque num shopping e coisas relacionadas a esse tipo. Comportamentos copiados do jogo. Tá? Será que aflorou algo que já existia? Ou será que o jogo influenciou para a criação desse comportamento? Para esse comportamento aparecer? Tipos de jogos lúdicos. Dominó de palavra, cantiga, quebra-cabeça de palavra, cruzadinha, caça-palavra, trava-língua, jogo de memória, exploração de livros, só de ficar olhando imagens, procurando coisa em revista, tá? Então, assim, tem muita característica de jogos num monte de atividades que a vida inteira a gente passa. E essas atividades, se vocês pararem para pensar, vocês vão perceber que essas atividades aqui, em geral, são as atividades que a gente mais gosta na escola. Nossa, eu adorava quando tinha dinâmica. Nossa, eu adorava quando tinha isso. Adorava quando tinha aquilo. Por quê? Porque é aquele momento mais colorido, é aquele momento de interação, é aquele momento onde o aluno tem liberdade para andar, são momentos mais livres do aluno no ambiente educacional, no ambiente escolar. Claro que você vai ter reflexo na realidade. Aquilo que o indivíduo mais gosta, ele mais cuida. Então, como é que você cuida dos seus jogos, das suas séries, dos seus filmes? Como é que você cuida das outras coisas? Você tem uma rotina regradinha para tudo? O que você organiza primeiro? E aí, se a gente está falando de características extremamente positivas dos jogos, das séries e dos filmes, a gente precisa transpor isso para o sistema educacional para a gente melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem. Existem jogos onde o trabalho colaborativo contribui muito,
vai dar resultado, vai demonstrar, e aí você vai, sem precisar ficar discutindo profundamente esse assunto, apresentar características que o usuário vai acabar incorporando, e aí ou ele vai andar com um personagem desse e vai dizer que ele é o outro, ou ele vai assumir características com um amigo dele em relação aos personagens. Tá? Então, por exemplo, é normal você ter jogadores escolhendo o personagem favorito, roupa favorita, cenário favorito, e tentando ou ter miniatura, ou ter réplica, ou ter alguma coisa desse tipo. O jogo é uma atividade onde se perde a noção do tempo e, em geral, a noção de alimentação, a noção de questões fisiológicas. Tá? Você esquece de tomar água, esquece no banheiro, esquece de comer, esquece de dormir, perde a hora. Ou seja, essa é uma característica que exageradamente é ruim, é problemática, mas que, se bem acompanhada, se bem aplicada, pode gerar resultados bons para ambiente educacional. A maior parte das pessoas associa imagem a palavras. Então você vai ver o personagem, já vai se lembrar daquele som, vai se lembrar daquela passagem, daquele videozinho. Então, por exemplo, tem vários pedaços de atrelar animação de imagem com áudio que as pessoas, em geral, vão se lembrar. E como que eu posso, como profissional da educação, adaptar isso para o meu dia a dia, para a minha sala de aula, de modo que os alunos aprendam? Por exemplo, Papaléguas, por exemplo, Plantão da Globo, por exemplo, um gol no futebol, por exemplo, um narrador falando determinadas etapas de um jogo, qualquer que seja. Ele está criando aquele jargão para exatamente pegar sua atenção. Toda vez que ele usa aquele jargão, ele está pegando sua atenção e falando, vem cá, me dá atenção aqui, porque eu preciso que você preste atenção. Até que chega um momento onde alguém que vai criar um clima melhor e quebrar aquele clima mais rígido vai fazer com que você tenha mais interesse, por exemplo, em ver uma live, porque você tem alguém ali na live que não é o artista principal. Fenômeno atual do Tirulipa na live do Safadão. Entenderam como é que é? Então você tem uma pessoa para usar atividades de game, de diversão, de quebra de paradigma, de mudança de ritmo, e essa pessoa vai gerar um engajamento, às vezes até maior do que o próprio conteúdo, do que o próprio personagem principal que está ali. Se vocês pegarem as lives, muitas das lives estão tentando fazer essas jogadas. Live de namorada com namorado, live de amigos que não tem nada a ver em relação à música, que tocam em áreas completamente diferentes, lives temáticas, lives em datas específicas para a empresa ou para a cidade. Então, assim, você está tentando usar características que vão gerar engajamento e interesse do público. Ok? Claro que existe uma associação entre faixa etária e a adequação desse jogo, dessa imagem, desse áudio. E é claro também que os jogos têm um grande interesse se eles são jogos livres. Se eu puder pegar o jogo que eu quiser na hora que eu quiser, ok, eu adoro.
Agora, se começar a ter um monte de regras, não é para sua idade, não é só o seu irmão pode jogar, só seu primo pode jogar, começa a ficar chato. Então, até certo ponto, a parte dos jogos tem algo de quebra de regra. Fazer diferente, ser diferente, ter a mesma autorização que o mais velho, fazer sem ninguém ver. O que educacionalmente é muito ruim. A hora que você entra com um monte de regras, estabelecendo numa turma que só pode jogar aquele jogo que é adequado para aquela faixa etária, e o estabelecimento de faixa etária não é claro, já citei para vocês que a gente fez um trabalho de conclusão aqui e a gente investigou o site da Grow e a definição do Inmetro. No site da Grow você tem, para 3 anos, caixas de quebra-cabeça que estão silcados pelo Inmetro como para 4 anos. Então, assim, essa definição não é tão clara e a hora que isso vai para o sistema educacional, que começa a ser estabelecida uma restrição não apenas em relação à imagem, à aceitação por parte do professor, mas também por falta de equipamento, falta de recurso mínimo necessário, você começa a ter problemas. Claro que todo mundo adora jogo. Entrar na internet e jogar o jogo que eu quiser, na hora que eu quiser, é maravilhoso. Agora, se eu começar a dar uma aula teórica antes do jogo, todo mundo vai gostar? Nem tanto. Se eu disser que você tem um tempo exato para jogar, todo mundo vai gostar? Nem tanto. Agora, a gente precisa trabalhar características de jogos para gerar engajamento, interesse dos alunos. E aí você vai negociando até que ponto o seu conteúdo pesado precisa ser explicado, até que ponto você pode incluir recursos didáticos, aplicativos, jogos, de modo que isso seja mais legal para todo mundo, que é o meio termo, né? Entre aula pesada, chata, cansativa e a liberdade de você poder jogar escondido de todo mundo. Vai ter jogos adequados para a faixa etária? Vai. A faixa etária vai gostar? Em geral, não. Tá? Se eu pegar um jogo adequado para 16 anos, são poucos os jogos adequados para 16 anos que o 16 anos vai adorar. Jogos adequados para 8 anos, vai ser pouca coisa que o 8 anos vai adorar. Entenderam? Faz parte das regras, tá? Faz parte de estudos de influências cognitivas e adequação de tamanho, de imagem, de risco, de coisas desse tipo. Como eu já disse, é normal a gente ter questões de prioridade quando a gente está jogando. Eu, por exemplo, quando estava na faculdade, na verdade no ensino médio, eu voltava correndo para casa e antes de almoçar, minha aula acabava 12h20. Eu voltava correndo para casa e antes de almoçar eu zerava o jogo do Sonic no Master System. Era natural fazer aquilo. Não vai ter a última aula. Beleza, então vou para casa, vou zerar o jogo para depois eu almoçar. Eu sabia quanto tempo certinho eu gastava para zerar. Então, Daniel, que bom que você chegou, já vai almoçar? Não, calma aí que eu ainda vou jogar. Aí jogava, zerava, depois eu ia fazer minhas coisas. Depois que eu zerasse, depois que eu almoçasse, aí eu ia fazer outras coisas. Entenderam? Então, assim, tem características excepcionais? Tem características excepcionais. Como que isso vai interferir adequadamente na qualidade do ensino e da aprendizagem? Aí já é toda uma discussão que a gente tem que fazer. Até que ponto eu quero algo educativo
algo que ensina, até que ponto eu quero algo que seja divertido. Dá para aliar? O quanto eu consigo aliar um jogo de personagens correndo atrás de balões com números resultado das operações matemáticas que eu quero. Faz 30 fases dessas. Quantas crianças você conhece que vai zerar esse jogo? Vai jogar 30 fases e vai querer jogar de novo semana que vem? Então, assim, a gente precisa entender o lado diversão, descompromisso, tá? Sem um compromisso, sem obrigação, e o lado diversão associada a aprendizado, memória, capacitação, entendimento, acompanhamento de raciocínio, pensar sobre. Mover um bonequinho é natural. Você acaba transformando isso num movimento natural. Pegar objetos amarelos de moedinha que estão pelo cenário é natural. Ter que completar R$60 para comprar um lugar, eu não sei se é tão natural. Quantas horas vocês passam jogando banco imobiliário presencialmente ou virtual? Presencialmente, vocês passam jogando banco imobiliário ou vocês passam conversando, bebendo e outras coisas mais? Muitos jogos estão sendo extremamente famosos agora, em geral jogos de carta, de tabuleiro e coisas do tipo, mas a galera usa aquele jogo como um plano de fundo para fazer um monte de outras coisas. E dentro da sala de aula não tem muito como. Eu vou usar aquele jogo como plano de fundo para aprender. E aí a aula começa a ficar mais pesada. O jogo se transforma em algo mais pesado porque está dentro da sala de aula. O nosso papel é mesclar essas duas coisas. Então, entender que eu preciso ter, eventualmente, fases mais curtas, eventualmente, personagens mais legais, eventualmente, uma adequação específica a um público-alvo. E aí eu vou começar a ter resultados melhores de adesão do público, porque o que eu quero com os aplicativos é automatizar a tarefa, gerar engajamento, gerar adesão, gerar interesse. No final das contas, se eu tenho mais atenção do usuário e mais interesse, eu estou gerando maior engajamento. Se eu estou gerando maior engajamento, ele tende a aprender com maior qualidade. Isso que a gente precisa pensar e precisa trabalhar. Belo dia para jogar é qualquer dia, qualquer hora, em qualquer situação, porque a gente está falando de jogos divertidos, legais, interessantes, com uma história envolvente, com uma qualidade de desenvolvimento adequado. E aí você pode falar em jogo retrô, não tem problema. Você pode falar em jogo de altíssima qualidade, não tem problema. Desde que ele esteja situado. O pessoal gosta muito de remake de jogos? Sim. Tem uns dispositivos com 10 mil jogos, 1000 jogos embarcados? Tem. O pessoal adora? Sim. Agora, como que a gente vai atrelar esses jogos, ou alguns desses jogos, ou algumas das fases desses jogos, à sala de aula? De modo que o aluno vai agora aprender melhor um conceito da filosofia, da história, da geografia, da física, da matemática. Eu posso, por exemplo, mostrar uma cena de um jogo que o meu público gosta, parar ela e explicar como funciona mecanicamente e toda a parte de física envolvida naquela cena. Eu posso falar sobre a parte de computação gráfica. Agora, qual é a relação entre a parte teórica e a parte prática que eu vou gerar mais interesse do que, de fato, uma quantidade grande de conhecimento, de ensinamento, de explicação de conteúdo?
é que eu vou lidar com isso? Essa é uma investigação que eu acho extremamente interessante para a gente fazer. Jogar 5 minutos numa aula de 50 é legal? Ou é melhor jogar 10 ou é melhor jogar 15? Isso é um estudo extremamente relevante. Por quê? Porque jogar 5 numa turma X de filosofia vai ter um resultado. Jogar 5 numa turma Y de geografia vai ter outro resultado completamente diferente. E eu não estou dizendo que é impossível comparar esses dados. Eu estou dizendo que é preciso comparar esses dados. Porque à medida que a gente vai escolhendo determinadas variáveis e vai estabilizando elas, a gente começa a poder comparar a coisa. Por exemplo, vou aplicar o mesmo jogo durante o mesmo tempo para 10 turmas. Se essas 10 turmas são do mesmo professor no mesmo assunto em escolas diferentes, eu posso comparar. Então, o que vai acontecer com os aplicativos educacionais? A gente vai começar a ter que selecionar muito claramente, muito adequadamente, quais são as variáveis de análise que a gente quer levar em consideração. Porque senão, daqui a pouco, você está supondo que o horário de jogar, ser de manhã, de tarde ou de noite, faz diferença. Mas você tem tanta variável livre no seu sistema que você não consegue comparar. Se eu aplicar numa turma em Pádua, numa outra turma em Aperibé, será que é possível comparar? Dizendo apenas que as turmas são diferentes? Se as outras variáveis todas estão normalizadas, talvez. Agora, se em Pádua é num horário, com uma turma, com um professor, numa disciplina. Em Aperibé é outra turma, outro professor, outra disciplina, outro aplicativo, eventualmente, não dá para comparar. Você tem parâmetro nenhum de comparação. Então, a gente vai ter que começar a olhar para essas características, dizer, olha, tudo bem. O jovem vai gostar de jogo a qualquer momento. Eu gosto de jogo a qualquer momento. Agora, educacionalmente, eu posso ter aula a qualquer momento? Não. Eu posso marcar uma aula de meia-noite às 6? Não. Então, eu preciso pegar esse jogo que a minha população usa de meia-noite às 6, jogar ele para as 8 da manhã, e aí eu vou investigar. Será que aquele jogo que os adolescentes adoram na madrugada é também adorado de manhã, às 8 horas? Não, né? Será que a característica que faz ele adorar é o jogo? Ou são os colegas que ele está conversando no chat ou pelo áudio? Ah, tá. E aí a gente vai começar a ter que fazer paralelo dessas coisas para a gente poder isolar variáveis e entender até que ponto o jogo ajuda, até que ponto o jogo é uma máscara, uma casca que está lá na frente e que, na verdade, o adolescente não está se dedicando para o jogo. O jogo já virou mecânico. Mas claro que os jogos têm muita característica, tem muita coisa importante que a gente pode aproveitar para as aulas e a gente pode se dedicar a fazer coisas legais. Dependendo da fase, da faixa etária, é óbvio que a criança, o adolescente, o jovem está dedicado a uma atividade só. E às vezes ele vai usar essa atividade como escape, às vezes ele está nessa atividade porque ele gosta mesmo, às vezes ele está imerso naquilo, viciado naquilo e ele não percebeu que está viciado. E aí você precisa, como professor, como educador, entender até que ponto vale a pena você ter o comportamento A, B ou C,
sendo que o seu objetivo é gerar engajamento. O seu objetivo é favorecer aprendizado. E a gente, nessa disciplina, quando está desenvolvendo o aplicativo, a gente quer favorecer aprendizado. Então vamos lá. Chegar e quebrar o joystick favorece o aprendizado? Não. Proibir de jogar favorece o aprendizado? Não sei. Estabelecer horário para jogar favorece aprendizado? Não sei. Selecionar quais jogos eu vou comprar para que meu filho use favorece aprendizado? Então, reparem, são muitas as camadas e a escola funciona muito com a família, com a comunidade. Porque de nada adianta na escola o aluno ter um jogo completamente careta, que é o jogo adequado para aquela faixa etária, conforme todas as legislações, e a hora que ele chega na casa dele, ele fica sozinho a tarde toda, e ele usa o que ele quer, na hora que ele quer, sem ter supervisão e recomendação nenhuma. Então, na hora de desenvolver o aplicativo, por que eu estou falando dessas coisas? Porque a gente não pode olhar para o jogo e falar, olha, tem muita gente que usa. Vamos só transpor ele para o ambiente educacional. Porque o ambiente educacional tem um monte de regra que é mais rígida do que a maioria das famílias. Ah, mas é porque a família não cuida direito? Não. A família não tem o nível de conhecimento obrigatório que o professor, que uma professora tem que ter. O professor e a professora lidam com aquele público de faixa etária a vida inteira. E ele tem que saber selecionar o que é bom e o que é ruim. E ele vai selecionar numa vez, ele vai aplicar isso na aula dele uma vez, e ele vai perceber, pô, peraí, isso aqui não deu muito bom. Esse slide aqui não gerou o resultado que eu queria. Isso aqui não foi muito legal. E ele vai mudando. Quando ele está mudando, na verdade, ele está filtrando. Ele está delimitando, condicionando para o público dele. E aí isso pode ser extremamente perigoso. Por quê? O professor, o ambiente educacional, e a gente está envolvido, está com um sistema cada vez mais careta, cada vez mais chato, e a indústria está com coisas cada vez mais animadas, cada vez mais diversas. No meio do caminho, a gente tem uma legislação que vai colocar uma etiqueta na caixa, mas acabou. Porque quem vai comprar esse jogo, em geral, é um adulto, ou é alguém que vai comprar isso pela internet e sequer vão perguntar a sua faixa etária. E aí você vai comprar aquilo ali, depois que está dentro de casa, em geral, não se tem uma supervisão adequada, o usuário vai jogar o jogo que quiser, na hora que quiser. E aí, qual vai ser a reação da família que a gente mais identifica? É a reação de tá na hora de comer, para de jogar e vem comer. Tá na hora de estudar, para de jogar e vai estudar. Depois você pode jogar. Não é, esse jogo não é para você. Porque esse jogo não é para você, gera exatamente o comportamento de jogar no contraturno. Na hora que tá dormindo, na hora que não tem ninguém, troca de aba, mudar de tela. Tem atalhos para isso, inclusive. Tem aplicativos, tem programas para isso, inclusive. E a gente chega na indústria dos games. Se a gente está falando de redes sociais, que é algo extremamente público, e as pessoas de meia idade já não conhecem direito, a ponto de suporem que o WhatsApp é a melhor ferramenta para a educação, em tempo de ensino remoto, que dirá se você compra uma camisa com um símbolo de um jogo extremamente violento, eles vão saber. Você pede uma camisa de presente com um chapéu, um óculos e um bigode, ninguém tem noção do que significa isso.
Ou seja, a gente está falando de uma parcela da população que tem um nível baixíssimo de conhecimento a respeito da linguagem dos jogos, a respeito da linguagem dos jogos, a respeito das imagens dos jogos, a respeito do enredo dos jogos, da narrativa dos jogos. E a gente precisa desenvolver coisas e escolher coisas e analisar coisas que sejam adequadas para a sala de aula. E a hora que vocês vão, para os projetos de vocês, investigarem o que é usado como recurso didático, onde que vocês vão chegar? Trecho de filme, imagem e tecnologias mais populares. Ou mais famosas, né? Mais na moda, tipo realidade aumentada, realidade virtual, coisas assim. Por que os jogos não têm tanto? Por que jogos populares não são tão utilizados? Por que não se tem uma análise adequada educacional dos jogos populares? Isso é algo que eu sempre quis fazer. Eu não tenho que criar um recurso didático para usar nessa aula com vocês. Eu tenho que descobrir o que vocês usam e analisar enquanto recurso didático. E aí discutir criticamente se aquilo vale a pena, se não vale a pena. Só que dá trabalho. Claro que a gente começou falando de gamificação, falou um pouco sobre riscos e benefícios dos jogos, falou um pouco da indústria, que é uma indústria que movimenta dinheiro demais. E agora a gente está chegando numa fase onde a gente, claro, tem resultados extremamente importantes dos jogos. Que é, se eu posso, lá no início, na gamificação, pegar características dos jogos e aplicar na minha sala de aula, dividindo o grupo A e o grupo B, fazendo atividades com recompensa, caça ao tesouro e coisas por aí, eu também tenho como tirar benefício dos jogos para coisas muito, muito sérias. E aí, por exemplo, a gente pode falar de economia, no sentido financeiro, no sentido de equipamento, no sentido de risco à vida. Por quê? Porque a gente está falando aqui, ó, isso aqui não é um jogo de tiro. É um serious game de tiro. Nossa, Daniel, qual que é a diferença? A diferença é quem está utilizando. A diferença é se aquilo tem uma recomendação adequada de uso ou não. Então, você pode ter um simulador de Fórmula 1? Não só pode, como tem. Se o simulador de Fórmula 1 é utilizado por uma criança, ele pode interferir, ele pode impactar para que essa criança depois queira fazer um racha no carro dela, na vida dela, na rua dela. Mas se esse simulador de Fórmula 1 é usado por uma equipe de Fórmula 1 para treinar o piloto para economizar uma grana, ele vira um jogo sério. Poxa, mas é o mesmo jogo para um e para outro? Antigamente, não. Antigamente eram jogos completamente diferentes. Antigamente, simulador de voo e simulador de batalha e simulador de pilotagem de carro, por exemplo, eram completamente diferentes. Você tinha uma baixa de qualidade gigantesca e uma simplificação gigantesca. Hoje em dia, a gente já tem equipamentos melhores, a gente já tem recursos melhores e a gente já tem muito similar. O software de treinamento do piloto de Fórmula 1 é muito parecido com o software, com o jogo que você vai comprar para jogar. Claro, se a gente está falando de uma equipe de Fórmula 1, a gente está falando de um excesso de dinheiro que eles podem desenvolver versões e aprimoramentos adequados para o piloto específico deles.
Então, em casa, você vai ter um volante normal e um conjunto de pedais. Esse piloto de Fórmula 1, ele vai ter um cockpit adequadamente organizado para a posição do corpo dele, ergonomicamente pensado, onde ele vai treinar pescoço, onde ele vai treinar a inclinação do corpo. Agora, olha a quantidade de dinheiro que economiza. Então, o que a gente está falando? De jogos para treinamento. Então, vamos lá. Eu jogo um jogo de tiro, desse tipo de Battlefield ou Call of Duty ou jogos desse estilo. E aí você vai ter um nível de conhecimento de armas, de como se recarrega, de como se dá manutenção, do que uma pessoa normal, uma pessoa que nunca jogou. E qual que é a diferença? É que você pode utilizar este tipo de jogos para fins sérios. Isso chama jogo sério. É um jogo que ou foi desenvolvido com finalidade séria, ou seja, treinamento do exército antigamente, você preferia pegar o exército e colocar no meio do mato para guerrilhar, ou você preferia colocar ele num simulador de guerra? Simulador de guerra. E aí você desenvolve um simulador que mais tarde se transforma num jogo. E aí esse jogo, ele primeiro não tem muito realismo, nem no aparato visual, nem no aparato ergonômico. Então a poltrona não é adequada, a arma não é adequada, o equipamento que você tem que vestir não é adequado para treinamento. E depois você melhora isso tudo e você já tem armas em tamanho real com peso real, só que são joystick. Roupa em tamanho real, só que você está num ambiente controlado. E aí você gera uma economia absurda de dinheiro e você está fazendo treinamento através do uso sério de um jogo. Isso vai ser colocado na literatura como serious gaming ou serious game, que são jogos sérios, jogos utilizados para finalidade séria. Ok? Então, cuidado com olhar a palavra jogo e imaginar que é algo extremamente divertido e que é algo extremamente adequado para a educação, que poderia mudar a educação. Porque, naturalmente, a hora que a gente migra para a educação, isso já não é tão assim. E mais do que isso, a hora que a gente vai tirar proveito das atividades do jogo para a educação, alguns jogos vão ter um resultado excepcional, excelente, e outros já não vão ter tão bom resultado em relação à aprendizagem, em relação ao engajamento e coisas do tipo. E aí, é claro, né, a gente está lidando num ambiente extremamente capitalista. Então, como é que a gente vai transpor esses aplicativos para a educação se a gente tem diversos concorrentes, evolução que depende de uma indústria? E aí você pega uma escola, nessa lógica de mercado maluca, que eu não consigo entender nada. Eu não concordo com essa lógica de cada escola ter um laboratório de informática, por exemplo. E aí você imaginar que, peraí, eu vou comprar um Xbox 360 com Kinect para fazer dinâmicas na minha escola. Beleza. Qual a carga horária que você vai usar do Xbox? É baixa ou compensa? Além disso, você ainda está dependente de um bom uso do equipamento e ainda está dependente de lançarem o Xbox One. E aí, daqui a pouco, você tem um equipamento muito mais evoluído e faz o que com o anterior? Daqui a pouco, você não acha mais programa para cartucho para comprar para ele. Jogo novo para comprar para ele. Então, assim,
Eu não gosto da ideia de você ter carga horária de uso de equipamento, uma carga horária baixa e um equipamento preso a determinados locais. Eu prefiro a ideia de um equipamento mais solto, mais livre. E esse é um dos outros trabalhos que me interessa fazer e propor, porque, de fato, algumas coisas descentralizadas fazem sentido, mas muitas coisas descentralizadas, na minha opinião, não fazem sentido. À medida que o tempo passa, esses jogos mudam completamente de qualidade, e aí você tem desde jogos com matrizes de projeção, né, de desenho, que são matrizes bem enquadradas, bem fácil de ver os segmentos, até animação de nuvem, que, por exemplo, lá em 2003, 2004, foi objeto de mestrado de um colega lá no Rio Grande do Sul, estudar formas das nuvens e animação das nuvens, para ter um realismo maior nos games e nas simulações. Então, isso se transforma com uma velocidade muito grande. A gente tem cada vez mais equipamentos mais adequados, mais evoluídos, e a gente precisa saber lidar com isso, mas, claro, tomar cuidado. Por quê? Adianta em nada você colocar um vídeo em 1080 numa tela de celular. Vocês terem uma ideia, eu fiz o teste há um tempo atrás, e 1080 numa tela de 32 polegadas foi demais. 720 dava para ver natural. Não tinha grandes problemas de visibilidade. Só que o ser humano é influenciado pela indústria para colocar sempre o melhor. Porque se eu não tenho o carro do ano é ruim, se eu não tenho a maior TV é ruim, se eu não tenho o melhor notebook é ruim, se eu não tenho o melhor celular é ruim. Isso é um contrassenso do capitalismo. Por quê? Se o capitalismo faz com que em todos os mercados eu tenha produto para vender, eu tenho arroz em todos os mercados, para que eu vou estocar arroz? Não preciso estocar arroz. Se semana que vem acabar arroz, eu posso comprar. E ultimamente está acontecendo uma mudança completa na lógica de mercado de casa mesmo, tá? Está impactando tudo, que é assim, ó, não vale mais a pena fazer compra do mês. Vale a pena fazer compra em promoção. Porque se vocês pegarem a lista de compra do mês da casa de vocês e forem em todos os mercados da cidade de vocês, vocês vão descobrir que o valor em geral é o mesmo. Valor final. Por quê? A lógica de funcionamento dos supermercados faço promoção num produto para o cliente vir aqui e quando ele chega, ele vai comprar mais coisas e ele vai compensar o desconto que ele teve. A partir do momento que o cliente começa a comprar só promoção, ele começa a se aproveitar melhor da coisa. A partir do momento que o cliente começa a olhar a qualidade do aplicativo em relação à finalidade que ele quer, o resultado melhora. Porque agora eu não estou preocupado se a nuvem está animada direitinho, eu estou preocupado se o meu aluno prendeu atenção ali e se ele prestou atenção no objeto que eu queria que ele prestasse. No movimento correto do boneco ou no movimento de pernas que esse boneco de cima fez. Será que ele está movendo certinho ou será que o boneco está rastejando, escorregando pelo cenário? Pode discutir um monte de coisa técnica muito séria, muito importante, que independe da qualidade de imagem. E educacionalmente, vai ter coisas que em pior qualidade vai prender mais atenção do aluno. Vai ter coisas que em maior qualidade vai prender mais atenção do aluno. Então, essa é uma pergunta que às vezes fazem. Daniel, tenho que desenvolver alguma coisa em 3D? Não. Tem que desenvolver alguma coisa que contribua para a aprendizagem.
Se o seu público-alvo aprende melhor num 2D chapado desse jeito aqui de cima, faça 2D. Se é 2D e meio, que é um fundo chapado e um objeto 3D aqui na frente se deslocando, tipo esses jogos Sonic, Mario, onde passa o cenário atrás e o bonequinho fica aqui na frente em 3 dimensões, mas o cenário é chapado, pode ser também. Se você fazer alguma coisa em 2D puro, funciona bem, perfeito, pode ser. O que a gente tem que estar preocupado é na característica da aprendizagem daquilo que a gente está querendo ensinar. Você está querendo ensinar o quê? Parceria, colaboração? Qualidade de imagem? Roteiro? Fatos históricos? Conjugação de verbo? Uso de palavras específicas na frase, nova ortografia, aprendizado de idioma. Como é que você está querendo lidar com isso? Você vai escolher. Estão vendo isso aqui? É a tal da obsolescência programada, é o tal da defasagem e de ver o que vai ser feito. Por quê? Hoje em dia, a maior parte dos jogos está online. E ao estar online, os consoles têm ou alguns usuários de faixa etária específicas que gostam muito, ou eles precisam se reinventar para que a criança, o adolescente, o jovem goste deles também. Só que tem um detalhe. Olhar aspecto educacional não significa olhar e falar, nossa, o Sonic, ou o Sega, ou o Master System, ou o Nintendo foi criado há muitos anos, há mais de 30 anos, e por isso não vale a pena. Não. A gente precisa parar, olhar, avaliar educacionalmente, pedagogicamente, e ver se vale a pena. Vale a pena entender o progresso, vale a pena entender que a diversidade de joystick, de controle, é exatamente para gerar uma adesão àquele console. Vale a pena entender que o fato dessa manete ser desse jeito é para ela não ser usada aqui, mas para ela ter um melhor uso para esse console. Será que é interessante eu padronizar um controle só para computador e pronto, está resolvido? Controle de voo, controle de pilotagem de carro de Fórmula 1, jogo de tiro, o mesmo controle está beleza? Ou será que para alguns jogos um controle é melhor do que o outro? Será que o controle mais antigo não é melhor do que o mais atual? Lembrem-se, o mais atual tem uma vertente de capitalismo, venda. Eu preciso desenvolver um novo para te vender. Agora, se o antigo ainda funciona e se gera o resultado que eu quero, para que eu preciso trocar? E aí aquelas associações que a gente tem que fazer em relação à vida real e à vida no game. No game, você tem a obrigação de pegar todas as moedas. Na vida real, você acha uma moedinha no chão, você abaixa para pegar? Ou você já teve instrução dos seus pais ou de algum adulto dizendo, não pode pegar a moedinha do chão. Ou pega logo a moedinha do chão. Como é que você olha para esse jogo aqui e vê ele como diversão? Eu tenho que controlar um bonequinho para pegar moedas. Como é que você olha para esse mesmo jogo e vê ele educacionalmente? No ambiente de sala de aula. Por um lado, ele está ensinando uma destreza
motora, um controle motor mais sensível. Por outro lado, ele está mandando ficar pegando moedas que estão perdidas por aí. Será que é isso que eu quero como enredo educacional para os meus alunos? Ou não? Percebem como, a hora que a gente vai para o lado educacional, a gente precisa pensar em coisas mais sérias do que a diversão? E aí, é claro, eu posso virar e falar, não, no meu contexto não tem problema nenhum. Vou fazer moedinha, peguem moedinha. Mas eu posso dizer que no meu contexto o jogo de tiro não interessa. No meu contexto, pilotar carro em alta velocidade não interessa. Poxa, mas o meu aluno adora música internacional. Mas a hora que eu vou traduzir a música internacional tá cheio de palavrão. A hora que eu vou aplicar isso em sala de aula, eu não posso aplicar a música internacional. Então, na minha aula de inglês, a música que vai ser traduzida é aquela música que os alunos não gostam tanto assim. Poxa, mas por que toca na rádio tanto e eu não posso usar na sala de aula? Porque eu estou gerando aprendizado. E aí você vai ter vários escândalos envolvendo o nome de professor. Você vai ter várias questões envolvendo essa discussão de pode, não pode. E a gente tem que avaliar isso cuidadosamente, criteriosamente, porque senão a gente pode fazer escolhas erradas. Antes, você ia cumprindo fases e desbloqueava personagem, encontrava diamante escondido, desbloqueava a fase, e agora você pega os aplicativos e os jogos e entrega para o capitalismo. Ou seja, eu te dou até uma versão gratuita, mas se você quiser uma camisa amarela para o seu bonequinho, você tem que comprar. Se você quiser um golpe mais forte no seu personagem, você tem que comprar uma roupa diferente. Se você quer mais uma vida para jogar, você tem que comprar com dinheiro. E como é que a gente chega na escola e a gente começa a aplicar conceitos com uma criança, com um adolescente, que envolvem, se você quer ser melhor, compre. Que nível de conhecimento a gente está gerando? Que nível de comportamento a gente está gerando no aluno? Se a gente está chegando para ele dizendo, ah, não, se você quiser fazer a prova mais rápido, compra essa caneta aqui que ela escreve mais rápido. Complicado, né? Então, assim, eu acho legal usar o Minecraft na sala de aula? Acho. Pode ser muito interessante? Pode. Agora, vale a pena comprar a licença do Minecraft? Vale a pena ter um laboratório para usar o Minecraft uma vez por semana? E comprar a licença? Ou será que a gente consegue desenvolver uma versão bem menorzinha que vai ser muito mais adequada? Basta que a gente pegue na disciplina e olhe qual é o benefício do Minecraft para a educação. Quais são os benefícios? A versão gratuita dele possibilita esses benefícios? Eu posso ter o laboratório da universidade sendo usado para gerar esses benefícios? Ah, posso, Daniel. Então a gente está propondo uma atividade que não gera a compra de computador para as escolas, não gera a compra de um software, mas gera os benefícios do software sendo utilizado na universidade. Então, assim, cuidado com esses jargões do tipo, minha escola não tinha computador. Nunca usei jogo na escola. Minhas aulas eram muito chatas. Por quê? Porque esses jargões, eles precisam ser analisados no que pode, no que não pode, no que dá, no que não dá, e no que é melhor para gerar o aprendizado e no que não é melhor para gerar o aprendizado. Então, vamos lá. Já falei com vocês. O erro é uma oportunidade para o seu aplicativo ensinar algo ao aluno. E agora eu estou dizendo para vocês, o aplicativo não é
o arcabouço que ele funciona. Não é o equipamento que ele funciona. Não é a quantidade de dinheiro que se gasta nele. O aplicativo é o aprendizado que ele gera. Então, já comecem a roteirizar e a pensar no que vocês vão desenvolver, olhando o seguinte: o que eu quero que o usuário aprenda usando o meu aplicativo? Você quer que ele aprenda sobre construções antigas? Monumentos da cidade? Interessante. Um percurso sobre o curso? Pode ser. Personagens específicos, desenhar coisas, lidar com música diferente, lidar com ambientes diferentes, pode ser. Colaboração, pode ser. Então vamos pensar no objetivo, no resultado, naquilo que a gente quer, desde que seja com o critério educacional. Ok? A gente não pode pensar simplesmente num aplicativo legal pra caramba. A gente tem que pensar em alguma coisa que seja voltado para a educação. Lembrando, algo voltado para a educação significa que tem maior qualidade do que algo voltado para o grande público. Por quê? Para o grande público, passar um código de barra e não ler, basta digitar o código de barra. Para um aluno, passar o código de barra para ele entrar numa sala e não ler, ou eu vou assinar, colocar o nome dele numa ficha e vou autorizar ele a entrar, e vou ter que cadastrar ele depois, obrigatoriamente, senão eu vou gerar inúmeras fichas dele, ou eu vou ter que proibir esse aluno de assistir minha aula porque ele foi barrado pelo software. Ele estava lá para assistir. Então, assim, a tecnologia pode atrapalhar muito? Pode. Tá vendo? Um exemplo. Um aluno que registra a presença por QR Code e na hora de ler o QR Code dele não funciona por algum motivo e a tecnologia vai barrar a entrada dele mesmo que ele estava na porta para entrar. Isso aqui eu já falei várias vezes a respeito dos modelos de joystick, de controle, mas tem algo que é importante, que é você, além de tudo, mudar a forma que você está apresentando essa informação para o usuário. Se vocês pegarem para ver, vocês vão reparar que, olha o X, ele é sempre azul, né? Nesse console aqui, nesse controle aqui de baixo, o X é a bolinha de cima, aqui é a bolinha de baixo, aqui é a bolinha da direita, aqui é a bolinha da esquerda. Ou seja, as empresas criam uma padronização específica delas que mais confunde o usuário do que ajuda. Por quê? O que ela quer? Fidelizar. Então, a hora que eu levo isso para a sala de aula e que eu falo com a criança que o X é o botão do dedão mais à esquerda, nesse caso aqui, ó, e essa criança tenta fazer esse mesmo controle, esse mesmo comando nos outros controles, ela vai virar e falar: professor, mas não é assim. Professor, tentei lá em casa, não funciona. Ô, professor, meu primo tem um que não funciona. Da escola que eu estava não é assim. Entenderam o problema educacional? Isso aqui é algo que vai surgir com os jogos. Com a tecnologia indo para a sala de aula. Ah, mas no meu celular é diferente. Ah, mas no meu computador é diferente. Então, só para a gente terminar, a gente falou de 3 assuntos importantes. Primeira coisa, gamificação. Uso de característica dos jogos em ambientes não jogos ou com jogos
de modo a se aproveitar das características para favorecer a aprendizagem, melhorando interesse, engajamento e atenção. Depois a gente falou sobre características que os jogos têm e que a hora que a gente transpõe isso para o ambiente educacional, a gente precisa ter um olhar crítico e a gente precisa selecionar melhor o que vai ser utilizado, porque a gente está pensando em diversas restrições a mais. A gente quer gerar conhecimento. E a hora que a gente olha para um jogo, a gente tem que pensar criticamente se está auxiliando, melhorando o entendimento ou piorando, ou distorcendo. Depois a gente falou sobre jogos sérios e a importância dos jogos sérios, tanto para a economia, quanto para o treinamento adequado dos profissionais e a evolução tecnológica que faz com que cada vez mais esses jogos cheguem para a sociedade. Mas a gente falou também de dois problemas. Problema número 1, incorporação de palavras dos jogos no nosso idioma. Eu citei fightar, que alguns grupos de pessoas já estão usando esses termos corriqueiramente, e o outro que é uma escolha adequada dos aplicativos de modo a contemplar minimamente a realidade da escola, a realidade daquele professor, daquela professora, daquele conteúdo, que vai acabar tendo uma característica muito usual agora, que a tecnologia está trazendo, que é extremamente perigosa, que é a gente tem a tecnologia colocando o modo automático como o melhor possível. E não é necessário. O melhor possível para uma tela de celular não é 1080p. O melhor possível para uma tela de TV de 32 polegadas não é 4K, não é 8K. O melhor possível é aquele que tem melhor qualidade de imagem para o equipamento disponível e menor demanda de energia, de internet, de tecnologia para funcionar. Quando eu pego e olho para a tecnologia de modo raso e eu digo que eu preciso ter o melhor celular para só receber mensagem no WhatsApp, eu estou me entregando ao capitalismo e aí eu estou muito longe do processo educacional. Quando eu olho para um aplicativo, para um software, eu estou citando o exemplo do Minecraft, mas é um de muitos, e eu simplesmente trago ele para a minha escola, eu estou gerando um custo de equipamento, eu estou gerando um custo de licença de software, e eu preciso avaliar minimamente a carga horária de uso. Não vou nem chegar em níveis de influência nos resultados de avaliação, de atenção, de dedicação, de frequência dos alunos. Estou só falando em frequência de uso. Em geral, um aplicativo vai ter uma frequência de uso baixa, semanal, para justificar uma aquisição e um investimento extremamente alto. Então, traduzindo para a nossa área, vamos entender o nosso público-alvo, vamos entender o equipamento do nosso público-alvo, vamos entender o papel do professor e vamos delimitar adequadamente o conteúdo, a unidade, a aula, a escola, a turma. E aí fica mais fácil. Para a gente chegar e falar, olha, desenvolvi um aplicativo para o 5º ano do colégio tal, para o professor tal, da disciplina tal, porque aí eu consigo ter uma delimitação mais adequada e ter objetivo definido. E detalhe, não é apenas característica do aplicativo educacional ter objetivo definido, tá? Toda a parte de UML, toda a parte de modelagem de software está exatamente
para tentar fazer com que a gente faça, que a gente desenvolva um sistema computacional minimamente adequado. Porque não faz sentido eu fechar meu navegador de internet e ele perguntar se eu quero abrir a próxima sessão dele com todas as abas, eu dizer que sim, e isso é gravado num cache, que é um arquivo TXT besta, e na próxima vez ele não conseguir recuperar. Isso é falta de projeto de software adequado. Se a gente começar a investigar software, vocês vão ver horrores de erros. Culpa nossa. E a hora que a gente vai para a educação, esses erros aparecem toda hora, todo dia, porque a criança vai virar e falar: ô tio, não consigo ler. Ô tio, por que essa cor aqui? Ô tio, esse objeto não funciona. Isso nada mais é do que análise direcionada ao usuário. Análise direta com o usuário. E o usuário te dando feedback e demonstrando in time, na hora certa, seus erros. Os problemas daquilo que você está tentando desenvolver. Beleza?